Olá, rapaziada do canal O Vasco em Pauta. Para quem não me conhece, meu nome é Luiz. Gente, estou vindo aqui para falar sobre algumas coisas que eu até comentei ontem na minha live, mas eu hoje queria confirmar com vocês alguns detalhes. Por exemplo, ontem eu fiz um comentário sobre o goleiro do Vasco. Aliás, eu venho fazendo esse comentário sobre o goleiro do Vasco, que ele não é o goleiro para ser titular do Vasco, isso é fato. Eu hoje assisti um jogo agora, pela manhã, às 11 horas, de São Paulo e Bahia. O jogo terminou 0-0. E sabe por que terminou 0-0? Porque o goleiro do Bahia pegou todas as bolas que foram para o gol. É isso que eu venho falando. O goleiro precisa ajudar o time nas horas difíceis. Coisa que o goleiro do Vasco não faz. As bolas que vão para o gol do goleiro do Vasco, do Léo Jardim, normalmente entram. O goleiro do Bahia fez um monte de defesa, só vocês irem lá e assistir. Quem não assistiu, vocês vão ver o que eu estou falando, eu tenho razão. Está na hora do treinador do Vasco colocar o Ivan para ver se melhora isso, porque do jeito que está, o goleiro não ajudando em nada, o time já não está ajudando. Né? Se o goleiro não fizer a parte dele lá atrás, ele vai ficar quase que impossível. Então o Bahia arrancou um ponto, o Bahia que está ali também na parte de baixo da tabela, foi um resultado ruim para o Vasco. Eu estava até torcendo para o São Paulo, mas o goleiro, infelizmente, fechou o gol. O Marcos Felipe, né, goleiro do Bahia. E aí terminou 0-0, quer dizer, o Bahia conseguiu arrancar um ponto lá de um jogo que deveria ser, o São Paulo perdeu vários gols por conta do goleiro. Entendeu? Então é isso que eu queria reafirmar para vocês do que eu já venho falando, né? Eu ontem falei sobre isso no pós-jogo, e aí eu fiz questão de vir aqui hoje para reforçar isso, porque hoje de manhã a gente teve esse exemplo claro do que eu venho falando para vocês. Né? E, gente, outra coisa que eu quero falar para vocês é sobre a possível contratação do Diego Costa, que eu já manifestei ontem também na minha live pós-jogo, que eu, nas condições que o Vasco está querendo fazer, pagar para o Diego Costa, eu sou contra. E vou explicar por quê. Porque hoje, por exemplo, o São Paulo colocou em campo no segundo tempo o Pato. Gente, o Pato está jogando de nome. O Pato não é mais daquele jogador de 6, 7 anos atrás, quando surgiu. Está jogando de nome. Ele não consegue fazer jogadas, entendeu? Que ele antigamente fazia. Então, um jogador que foi contratado, mas por ser o Alexandre Pato. Eu estou citando esse exemplo porque o Diego Costa eu considero a mesma coisa. O Diego Costa, de 6 anos atrás, 5 anos atrás, era um Diego Costa. Era um Diego Costa. Hoje é outro. Hoje ele não faz os gols que ele fez do passado. Exemplo disso é a última temporada dele lá no Wolverhampton, da Premier League. Ele jogou, sabe quantos jogos? 25 jogos. Eu vou repetir o que eu falei ontem. Porque ele jogou 25 jogos e não fez nenhum gol. Então, para que o Vasco precisa de contratar o Diego Costa? Porque o Diego Costa, por ser o Diego Costa, ele é um jogador caro. Você não vai contratar ele por menos de 1 milhão de salário. Não vai. E não vai suprir a necessidade do Vasco, que é de gol. É de goleador. Então, o que eu estou querendo dizer? Na minha capa, por exemplo, que eu coloco lá, custo-benefício. No meu entendimento, eu acho que para gastar um dinheiro desse e trazer o Diego Costa,
Você investe, por exemplo, no Lanzini, que está nas mesmas condições do Diego Costa, ele está sem clube, oferece o salário dele, um salário bom para o Lanzini, e ele vai render muito mais do que o Diego Costa, eu tenho absoluta certeza disso. Absoluta certeza disso. Por isso que eu falo, custo-benefício de você trazer o Lanzini vai ser muito maior do que trazer o Diego Costa agora, porque o Diego Costa, torna a dizer, ele hoje não é aquele cara que fazia aqueles gols goleadores, não, porque, porra, um cara que joga a última temporada, 25 jogos, gente. Eu estou falando 25 jogos. E não fez nenhum gol. Nós não precisamos, é mais fácil contratar um jogador até mais barato que o Diego Costa. O jogador que está querendo dizer é um atacante para fazer gol. Mais barato que o Diego Costa, mas que esteja fazendo gols. Jogador que está atuando e tem feito gols. Isso é que o Vasco precisa. Então, eu estou fazendo esse vídeo para esclarecer para vocês essas duas partes. A do goleiro, né, que eu acabei de falar no início, e agora sobre esse custo-benefício que eu venho falando, sobre o Diego Costa e o Lanzini. Então, se aquele tal do Paulo Brax, que eu acho que não entende nada de futebol, ele pode ter curso de economia, curso daquilo, mas não adianta ter esse curso disso tudo, vários cursos da CBF, não sei o quê, e não entender de futebol, e ele demonstra claramente que ele não entende porra nenhuma de futebol. Porque, porra, tá na cara para oferecer um salário superior a 1 milhão para o Diego Costa, mas vale oferecer para o Lanzini, que o Lanzini vai deixar muito mais dentro de campo do que o Diego Costa. E para o atacante, você contrata um atacante até mais barato do que o valor do Diego Costa, do valor de salário do Diego Costa, mas que esteja atuando e fazendo gols, pô. É isso que o Vasco tem que fazer, cara. Esses caras não entendem de futebol, eles têm muito currículo, mas de futebol eles são assim, ó, são curtos. Entendeu, gente? Era isso que eu queria falar. Eu vim aqui para fazer esse videozinho para falar com vocês sobre isso, esse detalhe. Tá ok? E no mais, agradeço vocês por me assistirem. Peço que vocês, olha, tá vindo passando aqui embaixo, aqui, ó. Se inscrevam no canal, ativem o sininho. Eu peço que vocês possam fazer isso aí para nos ajudar, para a gente conseguir mais força, porque a gente só consegue força, nossa voz só atinge as pessoas mais longe, só chega mais longe, se nós tivermos um canal forte. Eu estou começando, estou precisando muito de vocês, gente. Então, um abraço para todos. Se tiver alguma novidade, eu volto ainda hoje para falar com vocês aqui. E um bom domingo para todos, se Deus quiser. Cara, não posso esquecer. Saudações para os Maltinos. Um abraço, gente. Tchau.